Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Anabela. Olá. Antes de mais, quero-te agradecer por teres aceito o meu convite, de vires aqui às Marias para participares no podcast da minha loja Corações Sem Padrões, que tem como objetivo principal aqui desconstruir muitos padrões que estão muito enraizados na nossa sociedade. Eu vou-me apresentar. O meu nome é Rafaela, sou uma pessoa que considero-me um bocadinho fora da caixa e, portanto, eu creio que é muito importante as pessoas trazerem à tona a sua verdade, muito mais do que aquilo que a sociedade espera que a pessoa seja ou que se comporte de uma determinada maneira, que se lixe isso, porque nós temos é que ser nós próprias. E não devemos deixar que a opinião dos outros nos aprisione ou nos limite. E, portanto, eu acho que tu és a pessoa perfeita para vires aqui dar uma consulta gratuita para todas as pessoas que queiram estar connosco, então vou pedir que te apresentes. Ok, não sei se a expectativa não está mesmo muito alta. Eu sou a Anabela, sou licenciada em Psicologia, que tu também já sabes, e tenho vindo a trabalhar ao longo destes anos, muito com pais, com crianças e com jovens, e nomeadamente um destes assuntos que tu estavas agora a referir, que é o que é que nós achamos de nós próprios, não é? E como é que isso depois influencia o nosso meio envolvente. Muito bem. Minha querida, eu quero te dizer que para mim é muito importante ter aqui, sabes, no sofazinho do psicólogo, que é assim que estes sofás foram batizados pelas minhas clientes. Elas Sim. dizem, isto é o sofazinho do psicólogo. Porque há muito aqui esta dinâmica na minha loja de conversarmos sobre temas, as pessoas abrem o seu coração e eu percebi muitas necessidades delas nestes sofás e achei por bem utilizar estes sofás realmente para poder trazer respostas a elas, com convidadas, neste caso a tua experiência Sim. vai ser uma mais-valia. E eu quero dizer que cada pessoa que eu convido para estar aqui são pessoas que eu, para além de admirar muito enquanto profissionais, tenho sempre em consideração os bons valores e eu sou tua fã, minha querida, portanto eu estou muito lisonjeada de te ter aqui hoje. Mulher maravilhosa, mãe, profissional, esposa, enfim, és o máximo, minha querida, permite-me que te diga. Bem, e sem mais demoras, eu quero começar aqui a dizer-te um estudo estatístico feito por mim própria. Em 5 anos de Marias e em 14.201 atendimentos, Sim. Eu nunca tive uma mulher que dissesse assim, poças, eu sou mesmo boa, eu sou mesmo bonita, eu sou mesmo bem feita. Eu gostava de te perguntar se tu achas que esta forma de nós estarmos sistematicamente à procura de um defeito, que não é defeito, mas que aos nossos olhos possa ser uma coisa que é menos bonita, se tu achas que isto é uma coisa normal. Assim, a resposta não se considera assim só uma resposta, não é? E para já eu acho que as pessoas sentem-se à vontade quando vêm aqui, porque também é preciso sentir-se à vontade num local para as pessoas chegarem a dizer eu não me estou a sentir bem. E portanto há alguma coisa, este espaço, e tu tens, porque as pessoas chegam aqui e efetivamente isto é muito mais, tu tens aqui uma frase algures, não é? Que é, isto é muito mais do que roupa, porque nós temos de nos sentir à vontade com os outros para mostrar as nossas vulnerabilidades, não é? Pronto. E muitos de nós, e as mulheres às vezes mais, têm esta questão de não verem os aspectos mais positivos que têm. Um dos aspectos tem a ver com a própria educação, porque se nós fizermos aqui viagens para trás, de certeza que todos nós já ouvimos em alguma altura dizer atenção, que estás a ser vaidosa, ou estás-te a armar, põe-te direitinha, não é? Todas estas frases que fomos ouvindo nos vários contextos, seja na escola, seja na família, com a melhor das boas intenções, é quase como se nos fôssemos recalcando, não é? Porque se nós virmos bem, por exemplo, uma menina, às vezes nós vemos meninas pequeninas, quando começam a usar as suas saias, às vezes elas levantam as saias e não têm qualquer tipo de pudor em relação a isso, não é? E estão completamente à vontade porque alguém lhes ofereceu roupa interior nova. Com a vergonha, claro que ainda bem que depois vão tendo alguma vergonha que faz parte, não é? E com as várias questões que vão surgindo, aquilo que acontece efetivamente é quase como se nós fôssemos recalcando os nossos aspectos mais positivos. É uma linguagem que eu acho quase que se universalizou, que é nós assumirmos que, ok, eu tenho a gordura a mais e
ou eu tenho menos peso, porque há pessoas que efetivamente sofrem porque têm pouco peso, e qual é que é o problema, não é? A diferença ainda incomoda. Ok, e a minha pergunta, desculpa interromper-te, Sim, mas isto está aqui muito a bater na minha cabeça, sim, é o que é ter pouco peso ou ter uma gordura ou ter... Porque aquilo que eu noto aqui é, eu às vezes olho para mulheres e elas não desabafam isto claramente para mim, elas vestem uma roupa, eu olho para elas e penso, que poderosa, elas olham ao espelho e dizem, não estou a gostar aqui, não estou a gostar ali, elas veem coisas que eu não vejo. Ai, eu não gosto de estar aqui a notar-se a barriga, mas tipo, qual barriga? Não se, juro, está bonita, mas há ali uma coisa que as sim, impede de se libertarem e depois elas dizem, eu gostava tanto de ser como tu és tão perfeita. Não, juro, eu às vezes vou ali e até mostro, olha, eu estou cheia de celulite, olha aqui. Ai, sim, realmente, sim, quem olha para si vestida não diz nada que sim, você sim. tem isso. Mas porquê que elas não conseguem olhar para elas com mais amorosidade? Isto tem mesmo a ver com a infância, como tu estavas a dizer? Também tem. Mas depois não é só, não é? Porque senão nós chegávamos todos na idade adulta e o assunto ficava resolvido, e ele não fica. Ele às vezes não fica mais ampliado. Porque pela comunicação social, pelas redes sociais, as redes sociais hoje então existem mesmo em força, não é? Há um padrão que supostamente toda a gente teria que seguir. Para além disso, as pessoas ampliam, é quase como se colocasse uma lupa, por isso é que tu não vês. As pessoas colocam uma lupa e acham que aquela gordura que está ali a mais, ou a celulite, são aspectos perfeitamente normais, parece muito maior do que aquilo que é na realidade. Pois. Por isso é que às vezes nós vemos, eu recordo-me que há muitos anos atrás estava com uma miúda, ela tinha 16 anos, e ela achava-se efetivamente muito, ela estava a dizer, eu estou muito gorda, e eu recordo-me na altura perguntei, mas então explica-me lá qual é o número de calças que tu vestes, e ela vestia, acho que era o 34. E 34 quer dizer, é mesmo, está ali tudo muito no sítio, não é? Aos 16 anos, por norma, está tudo muito no sítio, seja ele qual for o tamanho, não é? E foi quase preciso ali desconstruir com ela e perguntar-lhe, por exemplo, se olha, mas por exemplo a Beyoncé, tu gostas dela? Assim, mas a Beyoncé tem tudo no sítio. Assim, até vamos ver aqui imagens. Tive que mostrar imagens de uma cantora como ela que se afirma, que é muito voluptuosa e que se afirma completamente como é, que não esconde nada daquilo que é. E ela assim, realmente ela de facto ela é maior do que eu, assim, pois é, então o que é que tu precisas de fazer para te olhares dessa forma, como aquela cantora se olha? Porque quando tu dizes que as tuas clientes dizem, mas tu estás bem, a questão é, não importa se tu tens mais ou se tens menos, a questão é a forma como a tua atitude perante o teu corpo, não é? Exato. E isso é que faz a grande diferença. Exatamente. E olha, é muito curioso porque falaste que na televisão e nas redes sociais nós somos muitas vezes enganadas, porque sim, nós somos enganadas pelo aquilo que nos é vendido de uma imagem normal, porque tudo aquilo que aparece lá é tudo menos normal. E eu vou-te contar uma história que aconteceu comigo. O Guilherme nasceu 6 dias antes do meu aniversário. Portanto, no dia do meu aniversário, primeiro aniversário depois de ser mãe, eu vou a um supermercado e encontro uma pessoa que me pergunta quando é que o meu filho ia nascer. Porque ainda Eu estavas com a respondi, barriga. está no carro. Eu estava com uma barriga, porque isto é Que uma é coisa que é normal. naturalíssima, Sim, não sim, é? sim. E de facto, tu vês mulheres na televisão, lembro-me, por exemplo, da Carolina Patrocínio, que Tem sido um dos tem, fenómenos falados ultimamente, tem sim. filhas maravilhosas, tem uma Sim, família incrível, sim, mas realmente ela, olha, e por exemplo, a mulher do David Carreira, sim. também a Carolina, que tem bebês e na semana a seguir aparecem na capa da Playboy, lindas e maravilhosas, e portanto nós sentimos-nos todas um bocadinho Sim, ainda seres bem para alienígenas, elas, não é? ainda bem para elas, por acaso hoje estava a ver, tem sido muito falado, há um vídeo das irmãs Patrocínio que tem vindo a aparecer, que elas já tiveram 2, 3 filhos e aparece elas, uma semana depois elas estão exatamente iguais. Quer dizer, há aqui uma genética, elas próprias já o disseram, e eu acho mesmo, eu estava a ver aquilo e pensei assim, mas porquê é que se está a condenar quem elas são? Elas têm um estilo de vida muito próprio, Ok. e às vezes por curiosidade até vou ver os comentários, e há outras mulheres a dizerem, sim, mas se eu tivesse o dinheiro que elas têm, se tivesse acesso aos recursos que elas têm, eu também seria assim. Ok. Elas são provavelmente a exceção, e a exceção também merece ser celebrada. Portanto, se elas acabam,
eu já concluo esta parte. Se elas acabam de ter um bebê, uma semana depois, estão impecáveis, isso também deve ser aceito, porque elas, é a forma delas estar, é a genética delas estar e está tudo bem. Temos é que ter presente que são a exceção. A maioria das mulheres, 99,999%, Então, tem uma barriga muito grande. Aliás, hoje a Bumba na Fofinha, a Mariana Sim. Cabral, ela colocou um vídeo com muita graça dela grávida. Ok. E há uma outra humorista portuguesa, eu acho que é uma Mónica, não me recordo agora o último nome dela, mas ela é muito interessante, a abordagem dela. E ela também tem vindo a mostrar, eu acho que elas estão a sentir muito esta missão, tem vindo a Ok. mostrar que já tive bebê e continuo com uma barriga de 6 meses. O que é curioso aqui é que, como é que isto ainda é notícia? Que é, como é que esta Mónica que teve bebê há 2 semanas e é notícia, porque mostra a barriga dela, que é o normal, como a tua, quando foste ao supermercado, como é que isto ainda é notícia? Ou seja, ou quando a Mariana Cabral mostrou as suas banhas, passado 1 mês ou 2 ter tido uma filha numa capa de uma revista. Isso foi notícia. A exceção, neste momento, é a notícia, que é assumir o corpo que se tem. A verdade. Não A verdade de cada uma, não é? A verdade da Carolina Patrocínio é aquela, porque trabalha, porque tem aquela forma de estar na vida e também deve ser respeitada. E quem não quiser trabalhar fisicamente durante a gravidez e engorda 20 quilos, também é legítimo. E a seguir está como está e também é legítimo. Portanto, o corpo de cada uma de nós e dos homens também. Não estamos aqui a trazer para o universo masculino, mas porque também tem outras nuances, mas no universo feminino é mesmo tudo legítimo. O que aqui depois traz aqui a questão mais difícil é quando se mete a comparação. Que é, porque é que eu não sou como tu ou tu não és como eu? Não somos, porque não somos mesmo, somos felizmente pessoas diferentes. Enquanto cada uma de nós não abraçar essa diferença e esta normalidade que é cada uma de nós, está assim conflito. Por isso é que as pessoas vêm só ao espelho e dizem, mas aqui está mais qualquer coisa em comparação ao quê, ou a quem, não é? Mas concordas comigo que a televisão e as redes sociais vendem uma imagem de um estereótipo que não tem que ser o padrão? Sim, mas também acho que nós nos devíamos educar a todos a sermos críticos face a isso. A mim não me incomoda nada, e se calhar a ti também não. Quando tu vês alguém, tu provavelmente criticas internamente, ou seja, tens sentido crítico, que é, ok, estas pessoas são assim, mas isso não tem a ver comigo. Ok. Eu assumo a minha forma de estar, a minha alimentação, o meu estilo de vida e está tudo bem com isso. É assim, eu vou-te dizer como é que eu lido em relação a isso, porque eu também não sou exemplo para ninguém, que eu sou super autocrítica. Só que imagina, quando eu olho para o meu corpo e eu não gosto do que eu vejo, eu sou uma pessoa que desde sempre estou muito ligada à imagem, mas eu sou assim para mim, porque eu para ser feliz eu preciso me sentir bonita. Quando eu olho ao espelho, eu adoro comer para começar, que é uma coisa que eu tenho muita pena, mas é verdade, eu sou aquela pessoa que... Ai, não tenhas pena, que é muito bom. Mas eu gostava de ser um Comer bocadinho muito mais regrada. Eu não sou regrada, eu sou aquela pessoa que, se hoje me dá uma vontade louca de comer um chocolate, eu vou comprar e digo, como? Vou comer só um quadrado. Não como, eu como o chocolate todo até que me apetece. Sim. Eu não consigo parar. Mas quando eu olho ao espelho e já não gosto do que eu vejo, eu sou uma pessoa que eu me esforço para chegar àquele ponto que eu desejo, ou seja, eu vou ter cuidado, não vou comer o chocolate todos os dias, peco um dia, mas se calhar nos outros tento compensar, vou fazer exercício físico, eu não bebo muita água, mas eu esforço-me para beber mais, porque eu reconheço que preciso para ter mais saúde, mas eu até posso estar ou mais flácida, porque uma das coisas que me acontece que eu não aprecio tanto é que eu sou uma pessoa extremamente flácida, mas não é isso que me vai impedir de vestir uma saia, de vestir um biquíni, de vestir aquilo que me apetece. Sim, sim. Entendes? Eu tenho esta liberdade e aquilo que eu sinto é que muita gente não tem capacidade de se vestir de uma determinada forma porque acha que tem que corresponder a um determinado padrão. E não, pronto, e não, sei lá, sim, fica e ali provavelmente tem a limitado. ver com uma série de fragilidades que as pessoas têm, não é? Tem Exato. a ver com vozes interiores que todos nós temos, não é? Só que em algumas pessoas gritam mais alto do que outras, que é o que é que os outros vão pensar. Quando se vive em meios maiores, eu até acho que isso fica muito diluído. Em meios mais pequenos,
às vezes é mais difícil, porque de facto não é que seja difícil, mas é mais desafiante, que é o que é que a minha vizinha vai dizer, ou o que é que, se eu agora sair à rua assim, o que é que os meus alunos vão dizer, ou o que é que, seja o que for, não é? Nós todos temos os nossos papéis e achamos que temos que corresponder a um papel muito fechado. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, recordo que uma vez numa festa numa escola estavam os professores a dançar, e também lá estava a dançar porque era de convívio, não é? E de repente houve alunos que vieram ter connosco e disseram assim: vocês também dançam? Porquê? Porque como se os papéis, todos os nossos papéis, estivessem fechados, não é? E não se pudessem, as pessoas não pudessem ser livres, como tu estavas a dizer, para, ok, eu tenho uma forma de estar no meu papel profissional, ou no meu papel como mãe, mas isso não significa que eu não possa ter a liberdade de experimentar outras formas se isso me deixar confortável. Ok. Faz sentido? Muito. Faz? Muito. Estou aqui, sabes, estava-te a ouvir e estava realmente a interiorizar. Aliás, eu não sei se já te aconteceu aqui, que é uma mulher, por exemplo, veste de uma forma, depois tem filhos, depois quase isso não é para uma mãe. Parece que se esquece, ou não é para uma mãe, ou não é adequado. À minha idade, ou a não pessoa é para da a minha idade. idade não veste isto, sim. Há muitas crenças. Sim. E tem a ver com as crenças, tem a ver com o papel que, entretanto, a pessoa abraça e acha que não pode reinventá-lo. E às vezes leva mesmo tempo. Às vezes leva mesmo tempo, que nós mudamos. E, portanto, a forma como eu me vestia há 10 anos, ou há 15, ou há 20 anos, se calhar ele vai evoluindo, porque eu também vou evoluindo com a minha identidade, a minha forma de estar, perante os outros, não é? Claro. E às vezes há até um certo esquecimento. Há muitas mulheres que eu também noto que dizem mesmo isso, que é, eu esqueci-me do que é que eu gosto de vestir, porque agora tenho que cuidar dos meus filhos. Sim. Ou entra-se numa loja e vai-se direto à secção infantil e esquece, seja até por questões financeiras, não é? Mas esquece de ir à secção olhar para ela, não é? Olhar para ela, sim, e perceber que engraçado, eu antes gostava disto, agora já não gosto, mas o que é que eu passei a gostar? Pois. Não é? E isso é interessante, é muito interessante quando se consegue ir, é preciso também ir olhando para dentro, não é? Quando se consegue ir percebendo as cores que mudam ao longo do tempo, ou aquilo que nos deixa mais ou menos confortáveis. Nós devemos sempre arranjar um tempinho na nossa vida para refletirmos sobre a nossa individualidade. O nosso ser enquanto, neste caso eu enquanto Rafaela, independentemente de ter um filho, ter uma loja, ter isto, ter aquilo, quem é que eu sou, o que é que eu gosto, não é? Sim. Não nos podemos perder no meio desta aventura toda da azáfama. É muito Olha, fácil. comigo sim. aconteceu uma questão que eu gostava de partilhar contigo, isto certamente vai fazer muito sentido para muita gente, isto não é muito fácil de assumir. Sabes que eu tive uma altura da minha vida que eu entrei num desequilíbrio. E o meu desequilíbrio era, eu compreendi este desequilíbrio porque eu estava a entrar numa frequência de comprar compulsivamente. Uhum. Eu sentia-me tão desencontrada de mim própria. Sim. Eu queria preencher um vazio que imagina, eu se fosse preciso eu entrava numa loja e eu gastava, sei lá, 200 euros de uma vez em roupa que eu a seguir nem tirava etiquetas e dava. Sim. E tu achas que isto pode ser um reflexo de tu querer chegar a uma determinada imagem que procuras insaciavelmente, que estás ali naquela de comprar e experimentar para chegares a um determinado ponto e corresponderes a um determinado padrão de beleza? Achas que isto reflete realmente o momento que nós vivemos, das pessoas quererem todas corresponder àquilo? É assim, quando há esse padrão de compras compulsivas, não é? Normalmente isso tem a ver com o tal vazio que tu estavas a referir, ou seja, é algo que está por preencher por dentro, normalmente. Então o que nós fazemos é tentamos compensar isso, até porque quimicamente isto funciona de uma forma... Ensina-nos, por amor de Deus, que eu quero saber tudo Não, de química. Ai, química não sei, ou seja, em relação a isto consigo explicar, que é quando nós compramos qualquer coisa, todos nós já sentimos isto, que é nós compramos qualquer coisa, a seguir há aqui um disparo que acontece, que é, há um prazer, comida é um prazer, sexo é um prazer, portanto, isso está tudo associado, não é? Há aqui um disparo hormonal que nos acontece e que nos diz, isto é bom. Ok, eu agora comprei isto, e no momento em que eu estou a pagar e que estou a levar, a maior parte das pessoas depois começa a pensar, eu fiz bem ou fiz mal.
E quando temos depois este objeto, seja roupa, seja aquilo que for, não é? Quando tem um propósito, uma intenção, para quê? Eu gosto muito desta pergunta em psicologia, é para quê, não é? Eu comprei isto para quê? Foi para me dar prazer, foi um mimo, foi porque eu estava a precisar, foi para quê, não é? Quando a resposta, muitas das vezes acontece, quando a resposta não foi honesta connosco, foi para preencher qualquer coisa de uma forma exagerada, a seguir cai um vazio muito grande. E há muitas pessoas que quando compram de forma compulsiva, quando se deparam com os tais 10, 15 sacos de roupa, depois metem num monte. Aquilo é quase como se fosse uma toma de uma droga. Que eu tomei aquilo, eu senti-me bem naquele momento, mas aquilo dura muito pouco. E depois a seguir o que acontece é no dia a seguir, repete. Ok. Pronto. Isto nos casos, atenção, Extremos. nos casos extremos, todos Claro. nós, ainda bem se nós lojas fechavam, mas todos nós compramos, até aquela brincadeira que se diz, não é? Quando se abre o armário assim, não tenho nada para vestir, para dar e para abarrotar, e vai-se buscar qualquer coisa. Com certeza, tudo o que é com conta, peso e medida faz parte, faz parte. Nós de vez em quando comprarmos algo, mesmo que a gente não esteja a precisar, ainda bem que a gente o faz. É uma recompensa em relação a nós próprios. Quando é exagerado, e sendo que exagerado nos faz mal ou que a seguir fica uma sensação de vazio, alguma coisa se passa. É qualquer coisa que está lá dentro que não está bem, não é? Ok. Tem a ver com isso, sim. Sim, senhora, minha querida Anabela, estou a gostar muito da conversa. Isto realmente agora bateu forte cá dentro. Eu até te vou dar um exemplo, só para partilhar contigo uma história. Quando eu estava para ter o meu primeiro filho, estava lá na maternidade, eu nunca me esqueci desta história. Ao meu lado estava também uma recém-mãe. E ela virou-se e perguntou à enfermeira: olha, trouxeram-me umas cerejas, acha que eu posso comer? E a enfermeira virou-se e disse assim: ó menina, isto é como tudo. Se comer só 3 ou 4 não lhe faz mal nenhum, pois se comer 2 ou 3 quilos vai-lhe fazer mal de certeza, assim ao seu filho. Ou seja, é a mesma coisa, se eu comprar uma camisola ou 2 ou 3, seja o que for, não é? Se for para que eu pergunta, para que é que eu estou a fazer isto? É para me mimar e é bom que isso aconteça? Ou é para preencher uma tristeza, seja aquilo que for, está bem? Sabes que no meu caso, como eu cresci, não é, com um homem, meu pai, que é capricorniano, com ascendente em vamos poupar, quando eu lhe pedia, pai, eu quero um vestido, ele já tens 2, para que é que queres um terceiro? Então eu quando comecei a ganhar o meu ordenado, agora é como vou vingar, sim, e comprava. Isso faz parte. Pronto. Isso faz parte, sim. Mas achei interessante trazer aqui este tema, sim, porque realmente isto é uma coisa que acontece muito, ainda para mais agora com a facilidade do online, que a pessoa, sim, às vezes, né, está naquela coisa e chega lá, pá, quer isto e compra, e depois até acaba por ser... Sim, é assim, todos nós quase devíamos ter aqui uma sirene dentro, que tudo aquilo que nos passa a prejudicar no nosso dia-a-dia, devia esperar aqui um alarme gigante e dizer já chega. Seja as roupas, seja a comida, tudo aquilo que nos prejudica, ou seja, se já está a condicionar o nosso dia-a-dia, é sinal de que vamos parar para pensar o que é que está aqui a acontecer, o que é que está aqui a falhar, qual é a falta que aqui está. Ok. E deixa-me fazer-te uma pergunta, eu enquanto mãe, tu também és mãe, como é que nós podemos, aqui em relação aos nossos filhos, ensiná-los a comprar de uma forma consciente e, portanto, como é que se faz aqui este contrabalanço do meio, eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto, e o nosso coração de mãe quer satisfazer aos desejos todos dos nossos amados, como é que nós podemos educá-los e eles terem consciência? Sim, eu acho que há aqui sempre isto depende muito dos valores de cada família, não é? E das crenças que cada um quer passar. Em primeiro lugar, isso é fundamental, porque imagina, para ti pode ser super interessante ofereceres um carro ao teu filho e eu achar que isso, segundo os nossos valores familiares lá de casa, não, ele tem que trabalhar. Tem bom lombo. Exatamente, mas tem a ver com os valores. Por exemplo, há pais que fazem isso e está tudo bem, não é? Claro que sim. Está mesmo tudo bem. Com os jovens e com as crianças, a pergunta do para quê pode fazer imenso sentido começar a pô-los a eles a pensar. Oh mãe, eu quero uns ténis, ok, para quê? E depois, em função daquilo que eles também nos vão dizendo, é uma excelente oportunidade para conversarmos com eles e perceber quais são as verdadeiras motivações que estão por detrás, disso. Certo. E como é que nós conseguimos aqui contrabalancear o facto dos nossos filhos? Não sei se tu sentes isso, mas eu sinto. O Guilherme é um miúdo que, ele é super tranquilo na roupa que compra, mas, por exemplo, em relação aos ténis, ele gosta de um determinado
tipo de artigo. Mas porquê? Mas Porque tem a ver. Tem a ver. porquê? Sim. Porque no caso dos adolescentes, e todos nós já passámos por isso, só que depois dá-nos aqui uma amnésia, não é? Mas todos nós, mais de forma ou de uma forma, passamos um bocadinho por isso. Na fase da adolescência, nós queremos nos identificar com os nossos pares, com os nossos amigos e com os nossos colegas. No fundo, queremos ser todos muito diferentes, mas queremos depois andam todos vestidos de formas muito idênticas. E isso é uma forma de que eu tenho de me aproximar do outro. Ou seja, Que lindo! claro, não, depois temos é que ir desmontando isto, que é, ou seja, não é pelo facto de teres uns ténis de certa marca, podes ter, mas não pode ser só isso, não é? Ou seja, eu posso ter uns ténis da mesma marca que a minha amiga, ou que um desportista qualquer que eu gosto muito, não é à toa que são desportistas de elite que fazem publicidade aos ténis, não é? Porque eu quero me identificar com aquela pessoa, está pensado, não é? E os miúdos são muito influenciados por isso, não é? Como pais, o que nós temos de fazer é pô-los a pensar assim, ok, tu queres aqueles ténis, mas é porquê? Para eles também perceberem que gostam dos ténis porque os amigos usam, porque gostam daquele desportista, e imagina que eles até querem um ténis de marca, e tu dizes que, ok, a mãe dá, mas eu dou até este valor, tu queres pôr o resto do valor das tuas prendas? Porque eles assim também valorizam. É diferente comprar uns ténis de 40 euros, ou 30, ou 20, comprar de 150 euros. E quando os questionamos, e eles têm que contribuir para essa compra, que eles acham que é fundamental, porque só isso é que vai fazer com que eles tenham amigos, eles muitas das vezes refletem, se calhar 150 euros ou 120, eu não quero dar esse dinheiro do meu bolso. Se for do bolso da minha mãe não tem mal, mas se for do meu bolso eu já não quero. É pô-los a pensar. Obrigada, gostei muito e realmente vou pôr isso tudo em prática. Guilherme, se estás a ver o podcast, Ai, vais Guilherme ver não o que é vai que te poder ver espera. à frente. Olha, e Anabela, para concluir, eu quero-te fazer aqui uma pergunta que eu acho que vamos fechar este podcast com a cereja no topo do bolo. Tu achas que, e sendo tu uma pessoa que está relacionada, não é, com a psicologia, tu achas que agora, se houvesse um apagão, se não houvesse televisões, nem mais internet, que as pessoas teriam mais saúde mental e mais amor próprio? Essa pergunta é Com muito farmas boa. deste amor. Ela é muito boa, sim. Mas se nós pensarmos que a internet é relativamente recente, ela não é assim. Ela parece que sempre. Ela agora existe de uma forma muito intensa no nosso dia a dia, não é? Mas se pensarmos quando não havia internet, quando não havia televisão, as pessoas continuavam com estas questões na mesma. A diferença é que era provavelmente ao domingo quando iam à missa, Ok. ou quando iam à mercearia. Estas questões sempre existiram, não é? Que é eu questionar-me como é que eu sou, o que é que eu gosto, porque é que o outro gosta mais de mim ou não gosta. Isto no fundo resume-se muito a isto, que é nós todos queremos que as pessoas gostem de nós. Pronto, é perceber é que os outros devem gostar de nós, não só pela forma como nos apresentamos, mas sobretudo pela forma como nós somos. Sabes que eu quando vou à internet e vejo aquelas propagandas das harmonizações faciais, que as pessoas ficam todas iguais, Sim, eu sim, juro, sim. eu tenho que me conter porque Sim. a minha vontade é fazer um telefonema. Para alguém, não é? Sim. Mas eu acho que esse é um debate que é fundamental, que começa a acontecer em casa e nas escolas, para que estas próximas gerações tenham um trabalho muito árduo, porque é impossível, as novas tecnologias, ainda bem que elas existem, mas é fundamental que nós coloquemos os nossos jovens e as nossas crianças com sentido crítico. E às vezes basta por estar ao pé deles e dizer assim, então mostra lá o que é que tu estás aí a ver. Ou o que é que tu achas deste artista ou desta cantora. E ouvir o que eles têm para dizer e tentar ajudá-los a desmontar um bocadinho isso. Porque isto vai continuar a existir, vai continuar a haver a TikTok e o Instagram e o Facebook vai continuar a existir. E nós não conseguimos estar sempre ao pé deles. Portanto, é pô-los a eles a pensar, criar sentido crítico. O sentido crítico é fundamental. Por isso é que é importante ler, é importante pô-los a pensar. Sim, senhora, minha querida Anabela, olha, só para concluir, eu quero dizer uma coisa, que nesta conversa aqui, olhar bem para ti, eu quero dizer que tu és uma mulher linda. Obrigada. Tens uns olhos maravilhosos, tens uma cara linda, um corpo Obrigada. magnífico e nós somos lindas, maravilhosas e perfeitas. Verdade ou mentira? É verdade, é verdade. É que
é quase impossível não se dizer isso, mas eu acho que também fomentas muito isso, e isso é muito importante, porque a forma como nós falamos para fora é também muito o reflexo da nossa linguagem interior. E a verdade é que, por acaso, eu acho que tu fazes muito mesmo isso, que é, nós não estamos habituados a receber elogios, não é? É muito giro, por exemplo, quando nós dizemos a alguém, essa camisola fica-te muito bem, por norma as pessoas, a resposta é, olha, comprei em saldos, é desvalorizar, Sim, é sim. quase como se não quisessem acolher aquilo. E às vezes basta mesmo só dizer isso, obrigada. Sabes que eu fiz 3 vídeos nas Marias, nos Corações Sem Padrões, que se chamam O Poder do Elogio. Eu ensino as pessoas a aceitarem um elogio, Sim, sim, sim. pronto, a saber o que fazer quando recebem um elogio, a elogiar, e como o elogio é tão importante para que o outro realmente se possa olhar com mais amorosidade, Sim, sim. para até, não é, haver uma alteração de crenças. Porque falaste há bocado da infância muito bem, que nós ouvimos coisas que realmente, eu lembro-me que eu tinha um tio que dizia, ai, tu és tão gorda, se encolheres a barriga ficas com o rabo maior, mas se meteres o rabo para a frente ficas com a barriga maior, não tens solução, pronto, E és um caso perdido, minha E ele querida. provavelmente cheio de barriga, não é? Exatamente, Sim. estás a ver o filme todo, Sim, sim, pronto. sim, sim. Mas eu digo-te que, estás a ver, eu que sou uma pessoa que até nem me lembro de assim tanta coisa da minha infância, aquilo eu nunca esqueci. E repara, aquilo é, hoje em dia é o chamado bullying, estás a ver, e portanto, quem sabe se eu não tive que desconstruir esta ideia dentro de mim, e que se algum dia os problemas que eu tive de pouca confiança, porque eu já fui uma pessoa com pouca confiança, se também não vieram daí, não é? Sim. E eu própria tive que fazer esse trabalho, e eu como sofri estas dores, eu quero que o outro se ame, eu quero ensinar, eu quero que a pessoa se aceite, porque não existe perfeições, isso é uma utopia, né? É, completamente, sim. As perfeições não existem mesmo. E ainda bem. É porque se o ser humano não tivesse as tais imperfeições, que não são imperfeições, são apenas aquilo que cada pessoa é, nós nem sequer existíamos, não existíamos. O ser humano só evoluiu porque de repente houve aqui na biologia uma imperfeição e dessa imperfeição há evolução. Portanto, às vezes nós esquecemos disso, as nossas imperfeições são resultado de muitas evoluções e elas devem ser mesmo celebradas, sim. Sem E dúvida. deixa-me só aqui partilhar também contigo que felizmente vai aparecendo cada vez mais mulheres nas redes sociais a partir de uma certa idade e de uma forma muito descomplicada, e isso é muito refrescante ver que também é possível estar nas redes sociais ou aparecer publicamente. Estou a falar mais no caso das mulheres porque as questões dos homens efetivamente nunca se colocaram tanto, não é? E felizmente já vai aparecendo. Antigamente na televisão portuguesa não apareciam mulheres grávidas, ou se apareciam eram com os vestidos, pareciam umas tendas de campismo, porque não se via a barriga, não é? E hoje em dia já vemos apresentadoras que estão nas suas gravidezes avançadas, depois devem-se retirar porque o cansaço deve ser muito, mas aparecem até com as barrigas justinhas. Portanto, mesmo na moda isso notou-se muito essa evolução, não é? Porque os vestidos de grávidas começavam aqui e acabavam lá embaixo, não é? E hoje em dia não. Hoje em dia, felizmente, já se adaptou muito a moda, o vestuário, ou as pessoas, algumas já nem compram roupas para grávidas, adaptam as roupas que têm e mostram as barrigas como são. Nós somos especialistas nessa tendência de termos roupa para pré-gravidez, gravidez e pós-gravidez. Todas as roupas supostamente sim, podem dar. Tal e qual. Querida Anabela, quero dizer que por estares aqui a dar a cara e a tentar construir deste mundo um mundo mais livre, acabaste de ganhar uma estadia na casa dos avós. Obrigada! De nada, querida. Obrigada. Para ti tudo! Obrigada. Olha, quero-te agradecer muito por teres Obrigada vindo às também, Marias. passou num instante, nem dei Passou, conta. estás a ver, estou a dizer, já isto é tanto tempo, passa a voar. Sim, nós somos duas obrigada, amigas num café, aqui Sim. numa conversa super informal, a darmos os nossos pareceres, com o intuito de ajudarmos outras pessoas e podermos, não é, desconstruir aqui alguns conceitos. Sim, e eu acho que é mesmo importante as mulheres conversarem mais e apoiarem-se muito mais. Sem dúvida. Obrigada, minha querida, por teres vindo. Obrigada também. Está bem, Rafaela.